Fala abençoados, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal Rico por Acaso e hoje nós vamos tentar, num vídeo curto aqui, fazer a explicação de como eu analiso um fundo imobiliário de shopping. Por que eu fiz questão de dizer como eu analiso? Porque tem vários métodos, várias formas, etc. Eu vou mostrar o jeito que eu faço, de um jeito simples e de um jeito mais complexo. E por que isso? Normalmente, o pessoal vende curso aí para te ensinar um jeito mais complexo e que muitas vezes pode ser demonstrado, a forma pelo menos de fazer, em um vídeo de 10, 15 minutos e depois tu aprimorar com alguns dados que tu acha relevante para melhorar ou para tirar alguma coisa da análise, porque afinal de contas a análise é tua, o dinheiro é teu, mas o que vale é passar por alguns pontos que são fundamentais para que tenha uma boa análise. Então eu vou começar com uma análise básica, que é normalmente o que as pessoas fazem, e alguns se dão mal, que é na tela do investidor 10 ali com aquelas premissas básicas assim. Mas antes, por favor, te inscreve no canal, dá o like, aperta o sininho para os próximos vídeos do YouTube te notificar e juntos a gente ir atrás daquela mascada infinita onde pinga nunca seca. Deixa o nome e a cidade aí também, que a gente já vai começar nos próximos dias a despachar as camisetas que o Gael tá colocando o dedinho ali em cima. Ainda tem umas pessoas ainda que não estão respondendo rápido ali o contato, mas eu faço o Gael botar o dedo em cima, ele bota, escolhe alguém ali e a gente está já com quase tudo pronto para despachar com uma cartinha assinada por mim e por ele e para viralizar essa camiseta onde pinga nunca seca, com parceria da Reserva. Certo, pessoal? Então tá, vamos lá assim, ó. Começando do básico. Eu peguei aqui o XPML11. E por que eu peguei esse fundo? Porque eu gosto dele. Simplesmente, não tem nada, não é nenhuma indicação de compra e de venda, não é absolutamente nada nesse sentido. É porque eu gosto desse fundo, eu tenho uma posição relevante, o meu filho tem uma posição relevante também nesse fundo, então é um fundo que eu acredito não faz nenhum motivo além disso para eu estar fazendo vídeo aqui. Não é parceria, não é indicação, não é nada, certo? Então assim, pegando a primeira tela do investidor 10, a gente tem aqui cotação na data de hoje, R$ 97,83, um dividendo dos últimos 12 meses de 11,22, muito bom, livre de imposto de renda, que é melhor ainda, e um P sobre VP de 0,84. O que isso significa? Aqui a gente já começa, dividendo a gente já sabe, é a mascada que pinga na nossa conta, quase 1% ao mês. P sobre VP, preço sobre valor patrimonial. Se o fundo pegasse todo o patrimônio dele que está avaliado em X reais e vendesse, teoricamente, todo mundo teria um benefício de 16% de ganho. Por quê? Porque ele está abaixo de 1. Ou seja, abaixo de 1 ele está com desconto sobre essa análise aqui. Então quem comprar o XPML11 hoje, teoricamente, está pagando 16% de desconto. Por que teoricamente? Porque de tempo em tempo ele passa por uma reavaliação. Não é como o carro que tem uma tabela FIPE, não é como a nossa casa que tem um valor sentimental, que o bairro melhorou, que o bairro piorou. Aqui a gente está falando de shoppings. Tem regiões que ficam melhores, tem regiões que ficam piores, tem regiões que valorizam, tem outras que ficam mais estabilizadas. Então, de tempo em tempo é feita uma reavaliação e isso pode aumentar ou diminuir. Mas o importante é que neste momento, a fotografia do momento é que estamos comprando neste dia, que é dia 7 de fevereiro, com 16% de desconto, certo? Então, essas três primeiras análises, valor, dividendo e P sobre VP. O fundo até agora está indo muito bem na análise. Liquidez diária e variação dos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses a variação caiu porque os fundos derreteram de um modo geral, mas a liquidez diária dele está muito boa, em 14,8 milhões. Então assim, é uma liquidez bem legal. Dando um passo adiante, né? A gente pode dar mais uma olhada nele aqui nos dados gerais. Ele é um fundo de shopping, ele tem 4% de vacância,
Por ser de shopping, obviamente que é de tijolo, então é uma análise ok. E a quantidade de cotas está aqui, 55 milhões, ok. Valor patrimonial 6,4, 6,5 bi, arredondando, então beleza. Número de cotistas também é interessante, 567 mil, é um número bem considerável, beleza. Até aqui a análise dele está simples, básica. A gente pode vir aqui para o dividendo dos últimos 5 anos, e aí nessa avaliação o dividendo dos últimos 5 anos está em 8,79 e o dividendo atual de 11,22, como eu já tinha falado. Então é um dividendo bem legal, assim. Apesar da renda fixa estar bem atrativa, muitas vezes com valor superior a esse, mas a renda fixa tem que tributar imposto de renda, que é livre, né? Que é líquido. O Haddad já anunciou que não vai fazer nada aqui. Então aqui paga. Datacom também é interessante saber quando que fecha e quando que paga, afinal de contas, receber é importante. E a última análise que eu faria, assim, de uma forma bem básica, é a quantidade de shoppings, e aí a gente chega aqui embaixo com 23 shoppings. Eu acho até que pode estar um pouquinho desatualizado aqui, se eu não me engano ele comprou mais um, mas isso não vai mudar a nossa análise. A nossa análise aqui preliminar. Essa é a análise básica. Assim, ó, 70% das pessoas que eu conheço fazem essa análise aqui. Com um pouco de sorte, tu tem sucesso. Porque tu vai comprar o que o pessoal mais fala, que é XPML11, VISC11, BTLG11, HGLG11, tu vai comprar esses fundos aqui. Mas vamos se atentar ao XPML11, que é de shopping hoje, porque a avaliação muda um pouquinho quando é as outras áreas, os outros segmentos. Então assim, isso aqui é uma análise preliminar. Só que essa análise aqui, ela é muito superficial. E aí o que as pessoas te indicam? As pessoas te indicam a fazer essa análise, a te concentrar nessa análise. E aí quando tu te acostuma aqui, vem alguém te dar um balde de água gelada e diz o seguinte: mas essa tua análise não serve para nada, é muito superficial, tu tem que comprar o meu curso para conseguir fazer uma análise muito melhor. E aí vem aquela venda. E eu não estou aqui criticando quem faz curso, né? Amanhã ou depois eu não sei se alguém me convence a fazer um curso, mas assim, eu sou um pouquinho contra. Eu acho que se a gente quer disseminar a educação financeira, como é o que a maioria fala, a gente tem que fazer isso de uma forma mais leve. O Duda, que é o primo pobre, ele tem uma linha de raciocínio muito próxima, assim. Ele diz: não, eu ensino a minha galera de graça, eu dou dicas de graça, e eu acho que é por aí. Se a gente quer melhorar o todo, a gente tem que fazer alguma coisa de graça, não só vender curso. Aí os caras ficam milionários e a galera remando, mas enfim, isso é para outro momento. Então isso é uma análise básica. Agora a gente vai fazer uma análise um pouco mais complexa, que daí eu fiz algumas anotações aqui e eu vou também colocando na tela para vocês terem uma ideia, mas agora a gente vai para uma análise aonde o buraco é um pouquinho mais embaixo. E por que eu estou dizendo que é um pouquinho mais embaixo? Porque quando a gente vai para este tipo de análise, a gente vai para uma análise de indicadores operacionais e indicadores de financeiros. E aí, aonde a gente vai parar com isso? Bom, o céu é o limite. A gente vai pesquisando e vai encontrando as coisas que a gente precisa e principalmente aquilo que a gente entende como sendo um bom dado para tu dizer sim ou não para botar o teu dinheiro. Então, o ponto todo da análise, e aí eu já adianto aqui, tá? Por enquanto que eu abro o relatório, eu já adianto uma coisa. Eu vou pegar um relatório aqui, eu vou pegar um relatório aleatório aqui do XPML11, porque é só para a gente fazer mesmo a nossa análise. Então, não vai diferenciar muito a questão se a gente vai pegar o último ou o penúltimo, mas é só para a gente entender a base de como a gente analisa isso. Vamos lá, aqui. Então, a gente vai fazer essa análise, e essa análise, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque aqui o relatório gerencial ele passa a ser um pouco antipático do ponto de vista de quando ele
é muita palavrinha em inglês. E aí o pessoal pode não estar muito acostumado, e eu vou tentar deixar isso de um jeito um pouco mais fácil, porque vai para a tela com a expressão em inglês, e eu vou tentar deixar mais fácil a interpretação. E eu não estou chamando ninguém de burro aqui, eu só estou dizendo que é chato essa forma que de vez em quando eles fazem. Eles adoram botar as coisas em inglês. Mas enfim, fazendo uma análise um pouco mais criteriosa, e principalmente aquela análise que eles te vendem num curso, que é isso que tu tem que aprender para te ficar milionário, é isso. Então a gente cai direto. Quando a gente abre o relatório, um bom relatório gerencial, a gente cai no DRE. E aqui já tem a primeira pegadinha. E aí, quem não gosta muito dessa questão de números, etc., é bom se familiarizar um pouquinho ou tentar a sorte numa análise um pouco mais básica. Mas aqui, como vocês podem ver, receitas deu 66.070. E por que eu faço referência a isso aqui? Porque logo abaixo tem receita imobiliária. Aqui é tudo que o shopping recebeu. E aqui ele recebeu dos aluguéis, aqui ele fez todo a receita dele. Só que logo abaixo tem lucro imobiliário e receita de renda fixa. A gente já começa aqui a entender uma coisa. A receita imobiliária é os aluguéis das lojas que pagaram para o shopping, do estacionamento que pagou para o shopping, de toda aquelas ilhas que ficam de empresas, ou aquele outdoor lá na frente, o estacionamento. Tudo que está ali dentro, que pagou pro shopping, está aqui, 55.277. Só que se o shopping fez alguma venda e esta venda está parcelada, e eles adoram fazer parcelado, e eu já vou explicar o porquê, está aqui, lucro imobiliário. Ou seja, se tu fez uma venda e está recebendo em 12 meses, isso vai alterar o teu dividendo. Se alterar o teu dividendo, automaticamente tu vai receber mais. Quando acontece do fundo deixar de receber essas parcelas porque acabou o parcelamento, geralmente o dividendo cai um pouquinho, o pessoal entra vendendo. E aí dá uma dor de barriga porque ninguém sabe, porque ninguém vê isso aqui. Quando tu vê esse relatório, tu sabe que vai cair, porque aquilo ali é uma venda parcelada. Então, o teu dividendo está turbinado por uma parcela que tu está recebendo, e automaticamente tu sabe que aquilo vai ter fim, porque a venda não é eterna. Normalmente eles fazem um ano e meio, ou trimestral ou semestral os pagamentos, porque o gestor também tem vantagem, também tem a parte do gestor porque o gestor não é burro, né? O gestor é malandro. A malandragem sadia, tá? Essa malandragem não é ruim. O gestor, ele pega o valor em parcelas, por quê? Porque ele fica muito tempo com o dividendo acima do que o normal só da receita de aluguel, e isso faz o fundo dele também gerar um pouco mais de luz no mercado. Opa, aquele fundo está pagando bem, mas ali tem uma parcela. Quem não olha isso aqui, a maioria não olha, acontece essas coisas. Logo abaixo tem outra pegadinha, receita com renda fixa. Por quê? Como o fundo recebe parcelado, o fundo também paga parcelado as suas compras, as suas aquisições. Quando ele faz nova emissão de cotas e recebe esse dinheiro e comprou parcelado, ele deixa esse dinheiro em renda fixa. Então, neste relatório aqui, como vocês podem ver, tem 8 milhões de renda fixa. Ou seja, isso aqui não é receita mensal, porque essa emissão ele vai usar para pagar alguma coisa. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tem três coisas aqui. A receita imobiliária, ok, é aluguel, por força de lei tem que distribuir 95% para nós cotistas, e tem lucro imobiliário e receita de renda fixa, que isso pode ter ou não, depende se tu vai ter caixa, depende se tu vai ter parcela. Esse aqui é o primeiro ponto da análise operacional financeira que a gente está olhando. Então, dando sequência na nossa análise aqui, eu vou pegar um outro dado que eu olho e faz sentido, que é a questão de vendas. E aí, vendas aqui, a gente está falando de vendas por metro quadrado. E aí, aqui a gente começa já com as palavrinhas em inglês. SSS é basicamente as vendas sobre as mesmas lojas do ano anterior. Por que isso? Porque shoppings, ele compra shopping durante o ano. Então, ficaria ruim ele fazer uma análise que
o ano passado eu tinha 15 shoppings e agora eu tenho 20 shoppings. Óbvio que daria uma distorção, porque eu tenho mais lojas e mais shoppings agora. Então, essa análise aqui, aonde a gente tem 12,4% de crescimento em 2024, é loja por loja. O que tinha no mesmo período do ano passado e o que tinha, extrai as aquisições. Então, aqui a gente já começa a ver, opa, crescemos. Aí do lado a gente tem o SSR, que é basicamente os mesmos aluguéis das lojas do ano passado com os mesmos aluguéis da loja deste ano. Também teve um acréscimo de 7,6, então mais um fator interessante. E aí aqui logo abaixo, e aí para você está aparecendo na tela, tem o NOI, que é NOI, que é basicamente o resultado operacional. Então assim, vamos lá. O que é o resultado operacional? Eu recebi 10 de salário e gastei 7. 3 é o meu resultado operacional. É basicamente isso aqui. E aí tu vai dizer assim, poxa, mas está negativo na variação anual por metro quadrado. E aí a gente tem que entender o motivo disso. Por quê? Porque a gente pode ter vendido algum shopping, ou algum shopping pode estar parado por algum sinistro, por alguma obra, certo? Então isso é interessante da gente olhar. E aí aqui a variação é por metro quadrado do XPML11 neste relatório que eu peguei, que eu acho que é de novembro, depois eu confirmo. E aí a parte que eu gosto, eu curto pra caramba essas duas aqui que para mim fazem todo sentido, que é as vendas totais e as vendas totais por metro quadrado. E aí a gente tem aqui venda total, a gente cresceu 2,8 em 2024 e aí a venda por metro quadrado caiu 4%. Então assim, por metragem quadrada reduzimos a venda, porque shopping tem isso, né? O aluguel por metro quadrado, tudo é metro quadrado, né, no shopping. E nas vendas totais a gente subiu. Então teve mais venda, mas por metro quadrado diminuiu. São análises que tu vai fazer se faz sentido para ti ou não. E aí, a ocupação, o custo de ocupação, aqui tem um ponto. Isso aqui é muito importante. Por quê? Custo de ocupação é aluguel, condomínio e a despesa com promoções. Todo shopping tem aquela despesa. Natal, o inquilino ele tem que pagar alguma coisa para campanha de Natal, para campanha Dia dos Pais, para campanha de Dia das Crianças. Aqui esse custo de ocupação médio é exatamente aluguel, condomínio e este custo. Quanto menor este custo, melhor é, porque o teu inquilino vai estar mais saudável. Então aqui é muito interessante. Continuou 10,4, então continua não estabilizado. Isso é muito legal para o inquilino, porque fica mais fácil de tu subir o teu aluguel, porque tu não subiu as outras despesas dele. E o fluxo de veículos é uma coisa que eu gosto de olhar. E é uma coisa que eu gosto de olhar porque quanto mais carros, mas aqui distorce. Por quê? Porque tu fez aquisição durante o período. E ele não tira as aquisições. Ele bota só o valor geral. Então aqui distorce, porque se eu tinha 15 shoppings e agora eu tenho 16 shoppings, 17 shoppings, é óbvio que eu vou ter mais fluxo de veículos. Já o SSS ele pega loja sobre o mesmo período. Então fica melhor de olhar. Então isso aqui é a questão que a gente precisa analisar. E aí vem outras análises que tu pode fazer, e eu gosto muito desse tipo de análise, que é a carteira do shopping vezes o percentual que cada shopping representa para ele. Então tu pode ver a região e ver qual é a maior participação do bolo todo dentro do shopping. Dá para fazer um pouco mais, tá? Só não quero que o vídeo fique extenso, já passou aí de 10 minutos já. Então é basicamente isso. Dá para olhar a vacância, dá para olhar a vacância líquida, dá para olhar recuperação de inadimplência, dá para olhar inadimplência, mas esses são os principais fatores que eu olharia. Dá para fazer mais algumas análises? Dá, mas isso aqui é fazer uma leitura do relatório gerencial de um fundo para saber se ele está saudável, para saber se tu bota o teu dinheiro ou não. Então aqui, pessoal, quem entende um pouquinho mais, olha aqui. E aí vem a galera e vende curso para te ensinar a fazer isso aqui.
Só que se daqui a pouco eu fizer, e aí aqui eu estou te ensinando a analisar, estou te mostrando, que ensinando é muito, né, muita pretensão minha, mas estou te mostrando como é que analisa, mas principalmente assim, e o de logística é diferente. O de logística já é diferente, eu não tenho a venda por metro quadrado, o meu custo de metro quadrado é diferente, é de locação, eu não tenho variação de veículos no negócio, então muda um pouco a análise, mas basicamente é isso aqui. Isso aqui é o que eles te cobram para te vender um curso de 2, 3, 4, 5 mil reais. O XPML11, os dados iniciais dele estão aqui. Dá para fazer mais análise? Dá. Dá para deixar um pouco mais fino? Dá. Mas daí o vídeo ficaria muito longo e aí tu pode encher o saco de estar me ouvindo aqui e aí eu não vou atingir o objetivo. Mas principalmente, vocês viram que aqui nessa análise eu nem passei por dividendo, eu nem passei por valor que recebe por cota, eu nem passei por alguns que lá na básica eu passei, porque aqui a análise é muito mais macro, aqui é operacional e financeiro, lá é uma análise superficial. Então isso vale a pena ter um olhar, isso vale a pena dar uma detalhada e principalmente fazer isso onde tu bota o teu dinheiro, porque lembra, ninguém cuida melhor do teu dinheiro do que você mesmo. Certo, pessoal? Onde pinga nunca seca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo mais longo, mas é um vídeo mais completo. Assim que eu puder, eu faço mais vídeos e botem aqui nos comentários se gostou ou não, se ficou claro, se ficou alguma dúvida, se querem uma análise assim de um fundo de logística ou de um fundo de papel. E aí a gente volta aqui e faz com certeza. Onde pinga nunca seca. Fui!